Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos nesta manhã, nesse domingo, primeiro dia da semana, né? A Bíblia mostra assim para nós. Sejam bem-vindos à nossa sala, que Deus realmente esteja contigo, te abençoando poderosamente, você e a sua casa, a sua família, tá? Nós hoje vamos estudar um pouco sobre as bênçãos, né, de Deus, de Cristo por nós. Somos abençoados em Cristo, tá? Eu quero participar com vocês aí um pouquinho do capítulo 1 do livro de Efésios, tá? E nós vamos aqui, queridos, destacar alguns pontos importantes, tá, para a nossa meditação de hoje. Convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Nosso Deus querido, amado bom Pai, te agradecemos por este privilégio, esta oportunidade de estarmos juntos nesta manhã para o estudo de mais uma lição. Que o Espírito de Cristo estejam conosco. E por favor, querido Pai, eu quero fazer um pedido especial ao Senhor. Todos os meus irmãos que estão nesta sala participando, representando a sua família, que o Senhor o abençoe poderosamente, Senhor Deus, a esta casa, levando salvação, levando redenção, perdão, transformação para estas famílias. Faça, Pai, um milagre na vida de cada um dos teus filhos e prepare-nos para o teu reino de glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, como eu disse para vocês, nesta semana nós estamos aí estudando a nossa 14ª lição. Nós tivemos aí uma lição a mais nesse trimestre, e nós estamos repassando aí alguns pontos, que são assim pontos, eu diria assim, que precisa e deve ficar assim imprimidos ou gravados na nossa mente, e que realmente Deus ele possa nos abençoar, que estas lições, foi uma lição extraordinária, uma lição muito importante que nós tivemos aí em todo esse trimestre. Quero até agradecer a todos vocês que estiveram e estão comigo e vai permanecer nas próximas lições, Que Deus realmente nos abençoe, que nós possamos aprender mais e mais e vivermos, de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus, pela graça de Cristo Jesus, tá? Muito bem. Hoje somos abençoados em Cristo, tá? É o título da nossa lição de hoje. E eu quero destacar aqui, queridos, pelo menos 2, 3 versos do capítulo 1, tá? Para nossa meditação. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, tá? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, tá? Tem 3 pontos aqui que eu quero destacar com vocês. Cristo Jesus, ele nos elegeu, diz aqui, queridos, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Antes da fundação do mundo, ou seja, antes que o mundo fosse criado, Deus tinha um plano que era criar esta terra. No capítulo 1 e 2 de Gênesis, ali nós temos uma leitura e nós podemos ver como foi criado os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, os animais, as aves, as árvores, todas as coisas. Ali nós temos uma dimensão completa da criação, tá? Diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou, abençoou e santificou, que é o sábado. Ok. Só que antes, queridos, da fundação do mundo, antes que Deus criasse o mundo, ele já tinha nos salvado. Interessante, né? Você nem existia
e Deus já tinha te salvado. Ok? Muito bem. Como é que isso acontece? Deus é soberano. Deus já sabia que ele ia criar o planeta Terra e ele já sabia que nós iríamos cometer pecados, ia desviar do seu propósito, nós íamos quebrar a sua santa lei, a sua aliança, e ia viver uma vida pecaminosa. Isso ele já sabia, ele é soberano, ele é, onisciente, onipotente, enfim. Então Deus ele já havia planejado a sua salvação e a minha salvação. Ou seja, eu vou criar a Terra em 6 dias e no 6º dia eu vou criar o ser humano, tá? Será a minha obra-prima para a criação do planeta Terra, com o homem e a mulher sendo criado no último dia, sexta-feira, tá? No sábado eu vou descansar, abençoar e santificar. Só que o ser humano eu vou criar com livre arbítrio de escolha e não vou criar como um robô, tá? Com um controle remoto que eu vou, no momento que eu quero que ele ajoelhe, que ele me adora, que ele cante louvor, que ele agradeça, eu vou apertar o controle e aí ele vai fazer tudo isso e tá tudo jóia. A hora que eu não quiser mais, então eu aperto de novo o outro botãozinho do controle, aí ele deixa de fazer essas coisas. Não foi assim que Deus criou você. Não foi assim que Deus me criou, que Deus criou todos nós. Deus nos criou, queridos, com livre arbítrio de escolha e decisão. Então eu posso desistir de servir a Deus a qualquer momento que eu quiser. Nada pode me impedir. Por exemplo, no dia 21 de setembro, na quinta-feira anterior, eu fiz o aniversário de 37 anos em que fui batizado e que, pela graça de Deus, estou até hoje aos pés de Cristo. Mas eu poderia, em algum momento, ou posso, em algum momento, desistir de tudo e decidir dizer, Jesus, eu não quero mais, chegou até aqui, eu decidi que agora eu quero viver a minha vida pecaminosa, quero, usufruir, como diz o ditado, do mundão, do pecado, e não importa que depois eu vou perecer nas trevas, vou morrer eternamente, para mim tanto faz. Eu posso tomar essa decisão. Se Deus quiser, não seja essa a minha sorte, que eu não venha nunca ter essa decisão. Mas eu posso, tem livre-arbítrio. Deus não vai me impedir, não vai fazer nada, não vai mandar aí um anjo para me prender, para me segurar, para me amarrar e dizer você não vai de jeito nenhum. Deus não fez isso com Adão e Eva, queridos. Ele deixou que eles decidissem o que eles queriam tomar, fazer, devido às decisões tomadas. Ok? Deus nos criou desta maneira. E então, queridos, só que Jesus ele já havia reservado a minha salvação e a sua salvação, caso em algum momento eu quisesse, mesmo que eu nasci no pecado, tenha natureza pecaminosa, eu vivo lá, como diz o ditado, no mundão do pecado, fazendo tudo errado, falando tudo errado, comendo tudo errado, bebendo tudo errado, vestindo errado, indo em lugares errados. Mas um dia eu tomei a decisão que eu não quero também continuar a minha vida desta forma até o final da minha vida. Eu quero ser diferente. E aí Jesus disse, olha, eu já resolvi esse problema, pode vir. Eu estou de braços abertos, estou te esperando, estou te aguardando. Só não queria forçar as suas decisões, mas agora que você viu, você enxergou, você, deixou que o Espírito Santo lhe tocasse no seu coração e você viu que estava vivendo uma vida errônea, você quer voltar, quer vir para mim, está aqui, estou de braços abertos, está aqui a salvação que eu já tinha pagado por você antes da fundação do mundo. Então, é isso quando a palavra de Deus diz aqui, queridos, que você foi predestinado para a salvação
eterna. Ok? Ou seja, Deus não predestinou nenhum ser humano para morrer no pecado, para se perder. Mas Deus predestinou toda a raça humana para a salvação em Cristo Jesus. Então você está predestinado. Tá? O que é essa predestinação? Ou seja, Jesus te deu de graça, tá, a salvação que Ele pagou o preço por você. Agora a decisão, se você quer ou não viver com Cristo para a eternidade, aí é você que decide, sou eu que decide. Tá? Então são pontos bastante importantes. Mas aí, queridos, você pode perguntar assim, ou pode estar perguntando, ou alguém pode até perguntar para você, mas se Deus sabia que você iria pecar, que o ser humano iria pecar, então por que Ele o criou? Por que Ele criou? Por que Ele, decidiu morrer em uma cruz, a pior das mortes, a mais vergonhosa das mortes, para te salvar, se Ele já sabia que você ia pecar? Não era melhor Ele, desistir da criação? Desistir de criar o ser humano? Queridos, eu quero dizer para você que Deus não poderia fazer isto. Sabe por que Deus não poderia? Porque Ele é Deus. Tá? Deus é Deus. E Ele sendo Deus, queridos, não existe nada em nenhum lugar do universo que pode impedir Deus de continuar criando. Então, o seu pecado, o seu problema, a decisão humana de pecar, de desviar de Deus, não poderia ser um problema que impedisse Deus de continuar a sua essência de criação como Criador. Tá? Deus, Ele é Criador, Ele vive criando. Tá? Por exemplo, o planeta Terra, nós não cremos que é apenas um único que Deus criou. Deus criou o planeta Terra, criou outros mundos e Ele continua criando cada vez mais. E quando nós formos com Cristo Jesus para o céu, teremos o privilégio de conhecer outros mundos que Ele criou antes de criar a Terra e depois de criar a Terra. Sim, Deus é isso. Não existe nada, o pecado não poderia ser um empecilho para Deus criar o planeta Terra. Por isso Ele tinha uma solução. Ele diz, pode acontecer isto, o ser humano vai tomar uma decisão de pecar, de errar, mas eu já tenho uma solução. A solução é a minha morte do Criador. Não é nem de um ser criado, é do Criador. Aquele que tem vida em si mesmo, que é a essência da vida. Por isso que Deus planejou a sua redenção antes da criação, Ele já tinha uma solução. E Ele não poderia parar ou ser impedido porque o pecado vinha a existir de criar o planeta Terra e criar você. Entendeu? Pois é, muito bem. São, queridos, esses pontos importantes que nós precisamos refletir, entender o quanto nós somos importantes para Deus. Ok? E outro ponto que eu queria destacar aqui, que seria 3 pontos que eu separei. Primeiro deles, tá? Você é a obra-prima da criação. Deus já tinha um plano antes de sermos criados, né? Que é a nossa salvação. Fomos salvos antes de sermos mesmos criados. Seria, por exemplo, assim, uma criança foi gerada e ela vai nascer. Só que o mundo está vivendo uma epidemia, alguma coisa. Um vírus que tomou conta do mundo. Tá? Então, a ciência já preparou uma vacina para que protegesse quem já está e quem está chegando. No caso da criação,
seria isso: Jesus já preparou, através do seu sangue, da sua morte, do seu sacrifício, uma vacina, né, anti-pecado. Tá? Uma vacina que iria combater o vírus do pecado, que é o sacrifício de Cristo Jesus. Ok? Outro ponto que nós falamos, nós fomos aí predestinados para a salvação. Então, todas as pessoas, tá? Não importando quem ela é, de que raça, de que etnia, tá? Não importando se a pessoa é culta, se a pessoa é ignorante, não importando, enfim, sabe, quem é esta pessoa. Se é uma pessoa muito pecadora, pouca pecadora, sabe, se o pior do criminoso que você possa conhecer, ele foi predestinado, todos nós fomos predestinados para a salvação. Porque a salvação em Cristo Jesus, queridos, são para todos. Tá? São para todos. Se você acha que você não é tão pecador, a salvação de Cristo foi para você. Se você, sabe, conhece alguém que é o pior dos criminosos, que já fez tantas crueldades que você possa imaginar, Cristo Jesus predestinou também isto para ser salvo. Então a salvação de Cristo é para todas as pessoas. Quando a pessoa conhece Jesus, arrepende dos seus pecados e decide ser uma nova criatura em Cristo, todo o seu passado é cancelado. Todos nós somos pecadores. Ok? Então, nosso passado é cancelado e vamos começar uma nova etapa de vida com Cristo Jesus. Por isso, a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Começou uma nova vida. Tá? Muito bem. São dois pontos bastante importantes aqui, queridos, né, para nossa reflexão. Tá? Mas eu queria mencionar, queridos, aqui outro ponto muito importante também, tá? Que nós aprendemos aqui nesta lição. Queridos, nós fomos redimidos, salvos em Cristo Jesus, nós fomos chamados por Cristo Jesus agora daqui para frente, tá? Para viver em novidade de vida. Ou seja, uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida de práticas de boas obras ou produtor do fruto do Espírito Santo. Ok? Nós mencionamos um pouquinho isso ontem, na nossa lição de ontem. Então agora, sabe quais são o fruto do Espírito? O amor, a benignidade, a longanimidade, a bondade, a temperança, fidelidade, tá? Domínio próprio. Ok? Todas essas coisas passam a existir na sua vida porque você foi salvo por Cristo Jesus. Você não faz nada disso para ser salvo. Não tem obra que nós fazemos para a salvação. Mas agora, uma vez salvo por Cristo Jesus, você passa a produzir esse fruto do Espírito, que é uma vida de santidade, de santificação, que continua dia a dia até que Jesus venha, ou até que nós vamos descansar no sepulcro. Então, queridos, que realmente Deus, através do Espírito Santo, Ele possa capacitar você a viver esse estilo de vida. Essa vida santa. Diz o texto bíblico que nós fomos chamados, predestinados para vivermos desta formalidade, desta forma como é a vontade de Deus. Então aí meu abraço a todos vocês. Amanhã nós temos mais um vídeo, né? Mais uma lição importante. E até amanhã com a graça de Cristo Jesus.